Olá! No meu penúltimo vídeo, eu falei sobre a adesão das Big Techs a esse momento histórico e político e profético que nós estamos vivendo hoje. E eu disse que eu iria trazer um pouco mais de esclarecimento sobre aquilo que eu estava falando. Agora chegou a hora e eu espero que você siga até o final para poder entender, porque é muito importante o que eu vou falar aqui. Bom, eu sei que o que eu vou falar aqui, muitas pessoas não vão entender. Eu sei que vai ter muito hater. Eu sei que vai ter muita gente criticando, rebatendo e não entendendo o que eu quero trazer aqui. Porque é uma coisa que, de certa maneira, vai contra o que algumas pessoas têm falado. Mas, se você parar para analisar, você vai ver que tem base. Que o que eu estou falando tem plena base do que está acontecendo, do que pode acontecer, para nós não sermos pegos de surpresa. A palavra de Deus diz, lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, versículos 13 e 14, a palavra diz que o nosso inimigo, Satanás, o diabo, Lúcifer, chame pelo nome que você quiser, ele pode se transformar até em anjo de luz, se for necessário, para enganar, se possível, até os eleitos. Então, quando a gente está nesse momento como agora, olhando à nossa volta e vendo candidatos a anticristo, vendo candidatos a antimessias, a abominável da desolação, a gente começa a escolher aqueles que a gente acha que podem ser. Hoje em dia, as bolas da vez são aqueles ligados ao atual presidente americano que tomou posse este mês, Donald Trump. A gente há muito tempo já fica olhando com um olhar desconfiado para o Jared Kushner, que é o genro dele, por vários motivos. Né? É judeu, está ligado a acordo de paz, dos acordos de Abraão, entre Israel e os países vizinhos, tem uma grande influência, é uma pessoa que está nas sombras hoje, mas que pode muito bem subir para uma posição de evidência, e várias coisas que combinam com aquilo que se fala sobre o anticristo. Atualmente, apareceu um outro, que a gente não esperava que aparecesse, o filho do próprio Trump, Barron Trump, que tem uma coisa muito interessante sobre ele, que tem um livro de mais de 100 anos falando das aventuras de Barron Trump. Cara, eu acho isso altamente... Meu desconfiômetro vai às nuvens. Como é que um livro de mais de 100 anos já fala sobre alguém que existe hoje, falando do nome exato dessa pessoa? Aí tem coisa. Não pode ser normal isso aí. Isso não pode ser uma simples coincidência, até porque eu acho coincidência uma coisa muito improvável de acontecer na maioria dos casos. Acreditar que o abominável da desolação seria o Trump, ou o Macron, ou o Lula, ou Putin, qualquer dessas figuras, seria uma coisa muito, muito óbvia. Até porque eles já são figuras muito em evidência hoje no cenário global. E o que a profecia bíblica nos leva a crer é que essa pessoa, esse anticristo, ele vai surgir meio que inesperadamente, meio que das sombras. E nesse ponto, o Jared Kushner se encaixa, porque ele é uma pessoa que nunca foi de muita evidência, apesar de que quem estuda esse tema já sabe do nome dele, já sabe que ele existe, mas o grande público não sabe nem quem é. Atualmente apareceu o Barron Trump, como eu acabei de mencionar. Tem também a figura muito enigmática do Elon Musk, um cara que apareceu também nos últimos anos praticamente que do nada. Ninguém sabia quem ele era, de repente aparece esse multibilionário com empreendimentos assim totalmente inovadores, inesperados, coisas que às vezes as pessoas até nem sabem. Todo mundo sabe sobre o X, muita gente sabe sobre o Starlink, pouca gente, menos pessoas que o Starlink, sabem sobre a SpaceX, a empresa de exploração espacial, e menos pessoas ainda sabem do Neuralink, que é outra coisa também que tem sido feita por ele. Então, é uma pessoa que apareceu assim de forma muito rápida, muito meteórica, para ser uma coisa assim mais dentro do que ele trabalha, né, dentro do meio onde ele orbita.
esse meio espacial, mas que tem trazido assim aquela ponta de desconfiança, principalmente porque agora está aliançado com o governo mais poderoso do mundo. E fez trazer para o lado dele aqueles que são os outros grandes poderosos desse mundo, que são os formadores de opinião, aqueles que trabalham com a informação, que é uma das armas mais poderosas atuais. Então, dá pra gente desconfiar bastante desse carinha, de onde ele veio, o que é que ele quer, por que ele está aí agora nesse cenário global assim, de repente. É bem de se desconfiar. No livro do Apocalipse, diz uma coisa que poucas pessoas têm parado para observar, mas eu acho que é uma das coisas mais importantes para a gente pensar hoje, que é justamente na surpresa que a gente vai ter de uma pessoa estar vindo exatamente toda a gente não espera para ser aquele que vai dominar sobre todos. Não vai ser aquela pessoa com grande poder, como um Putin, ou como um Xi, ou como o de lá da Coreia do Norte, né? O baixinho lá da Coreia do Norte, o anão de jardim, nem o próprio Trump. Mas vai ser uma coisa vinda de onde a gente não espera. Porque apesar de que nós estamos sendo avisados, assim como Noé avisou lá atrás, mas nós estamos sendo avisados e não estamos olhando na direção certa, eu acho. O que acontece? Lá em Apocalipse 16, versículo 19, fala de uma grande cidade, que João olhou e viu uma grande cidade, que é retratada como Babilônia, que se dividiu em 3 partes. Essa divisão em 3 partes nos faz lembrar de uma coisa muito importante do Apocalipse, porque assim como Deus se apresenta a nós como uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o opositor de Deus, que tenta imitar em tudo que Deus faz, nos últimos tempos também vai apresentar uma trindade, que vai ser representada pela besta, que muitas vezes se confunde com o próprio anticristo, o falso profeta, o próprio anticristo, porque na verdade o anticristo ele é confundido com a besta, mas ele não é a besta. Então você tem aqui besta, o falso profeta e o anticristo, a trindade do mal, a trindade das trevas, que tenta se opor à trindade divina. Então essa trindade, ela se apresenta como sendo opositora, mas no livro do Apocalipse, lá no capítulo 17, a partir do primeiro versículo já, e vai até o 6, fala de uma quarta figura, que é chamada de Mulher Escarlate, ou a meretriz, a grande meretriz, ou a grande Babilônia, é representada por uma mulher. E essa mulher, a princípio, ela aparece como sendo opositora daqueles 3 da trindade satânica, principalmente do próprio anticristo, que é o primeiro que vai se apresentar junto com o falso profeta, basicamente para esclarecer. O falso profeta não vai ser uma figura política, vai ser uma figura espiritual, religiosa. O anticristo não vai ser uma figura espiritual, vai ser uma figura política. E aquele que domina sobre esses 2 é a besta, que é o próprio espírito do grande dragão, da grande serpente, que tenta desde a fundação do mundo se opor a tudo que Deus faz. E que essa besta, sim, na metade da grande tribulação, nos 3 anos e meio, vai se apossar do corpo do anticristo e dominar através dele. Mas isso daí já é outra conversa. Então, quando a gente vê a primeira vez essa Mulher Escarlate, ela vai aparecer como aquela que está se opondo a tudo que se chama Deus, se opondo à igreja, se opondo aos filhos de Deus, se opondo a tudo que nós conhecemos hoje como a nossa base judaico-cristã. E essa mulher, ela vai para o deserto. João vê essa mulher indo para o deserto. Só que quando João vai, quando o anjo transporta João ao deserto, eu vou ler para você como está na Bíblia certinho, tá? Apocalipse 17, versículo 1. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo: Vem, e eu vou te mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Versículo 2. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Versículo 3.
O anjo me transportou no espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Tem muita simbologia aqui nessa parte, tá? Um dia a gente vai analisar direitinho isso aqui. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias de sua prostituição. Versículo 5. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das abominações da terra. Versículo 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos testemunhos de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Quer dizer, você vê que essa mulher aparece com tudo contra Deus, contra a palavra de Deus, contra tudo que se chama Deus. E João diz que ela viu ela com o cálice, com o sangue dos santos, quer dizer, dos mártires, daqueles que foram martirizados por causa do nome de Jesus, do Evangelho. Mas aí, quando o anjo leva João para ver essa mulher no deserto, ele diz que ele se admirou com grande espanto. E aí a gente fica pensando, João já tinha visto tanta coisa. Já tinha visto besta saindo do mar, besta saindo da terra, 10 cabeças, 7 chifres. Tanta coisa que ele já tinha visto, e de repente ele olha essa cena e se admira com grande espanto. O que foi que ele viu que espantou João? O que é que ainda dava para espantar João depois de tudo isso que ele tinha visto? Ele se espantou porque ele viu essa mulher sentada em cima da besta. Então essa besta, que a princípio parecia que ia ser aquele que ia combater essa mulher, ou seja, defender a igreja, defender a palavra de Deus, defender o Evangelho. Essa besta que justamente está representada ou possuindo o corpo do anticristo que está lá liderando sobre todos, e que parecia que estava sendo combatida pelo anticristo, de repente aparece montada na besta. O que é que eu entendo disso? Que esse anticristo ele vai aparecer como sendo aquele que vai lutar pela igreja, que vai tentar restaurar a liberdade, vai tentar restaurar o culto a Deus, vai tentar restaurar tudo aquilo que Deus tem ordenado desde o princípio dos tempos. Mas lá no meio, quando essa besta for vista junto com essa mulher das abominações, que é exatamente quem estava perseguindo a igreja no começo da história, a gente vai ver que estão aliançados. Isso me faz entender uma coisa. Aquele que vai aparecer para fazer esse papel de anticristo no começo, ele vai parecer que ele vai fazer tudo a nosso benefício. Restaurar nossa liberdade de culto, nossa liberdade de falar o que nós pensamos. Que vai fazer as coisas para a gente acreditar que ele está a nosso favor. Só que quando chegar lá na frente, a gente vai ver que, na verdade, ele é aliado daqueles que nos perseguem hoje. E aí a gente vai ver a verdadeira face, vai cair a máscara e a gente vai perceber. Então hoje a gente olha figuras que estão ao nosso redor, Trump, o próprio Bolsonaro, Milei e vários outros que parece que estão lutando a nossa guerra, parece que estão lutando a nossa batalha para nos beneficiar. Quem garante que lá no meio não vão ser aqueles que vão se levantar contra? Eu não estou desejando que isso aconteça não, tá? Eu não virei esquerdista de repente, estou querendo pregar e derrubar o nome daqueles que hoje parece que estão nos beneficiando. Não é nada disso. Eu ainda continuo acreditando que essas pessoas podem trazer benefício para nós, mas lá no meio da história, quando a besta se pronunciar e tomar posse dos feitos do anticristo, quem garante que eles não foram instrumentos para ser os anjos de luz que o inimigo usa para nos enganar? Quem pode garantir isso? A gente tem que estar atento, a gente não pode se deixar enganar, não pode se deixar iludir, a gente tem que estar com a nossa mente, com nossos olhos bem atentos. Eu não quero que isso aconteça, eu não quero que essas pessoas que a gente admira tanto sejam lá no futuro os nossos algozes, eu não quero isso, não desejo isso, não espero que seja assim, mas a palavra está me conduzindo nessa direção. E é por isso que eu falo que vai ter hater nesse vídeo, que as pessoas vão dizer, esse daí deixou de ser direitista, passou a defender a esquerda. Não, gente, não é nada disso. Eu continuo defendendo o reino de Deus, eu só não quero que a gente seja ingênuo a ponto de ser enganado com tanta facilidade. Porque a palavra está clara. Existe uma falsa aliança. Você lembra no tempo que aqui no Brasil se dizia
que o PSDB era oposição ao PT e que a gente hoje entende que aquilo era a famosa tática das tesouras, que as duas cortando a mesma coisa, parecendo ser opositoras, mas na verdade as duas querendo a mesma coisa. Hoje a gente entende isso. Lá em 2014 a gente não entendia, a gente achava que o PSDB era direita. E quando hoje a gente entende que eles são social-democratas, são esquerda. Uma esquerda um pouco diferente do PT, do PSOL, mas são esquerda. E naquele tempo a gente não entendia. Então, quem garante que lá na frente a gente não vai ver que pessoas que hoje a gente admira e acha que estão nos defendendo, na verdade, não estão? A gente tem que estar atento, a gente tem que procurar entender e ler nas entrelinhas o que está acontecendo. Não basta a gente ver a manchete, a gente tem que ler a matéria toda para entender. Essa besta, essa mulher escarlate, ela vai ser destruída pelo anticristo. E aí a gente vai achar que ele está lutando a nossa batalha. Aquela que nos oprimia foi destruída. Só que lá na frente ele se aliança a ela. Agora a gente acha que essas pessoas estão indo contra a chamada nova ordem do mundo. Contra aquelas pessoas tipo Klaus Schwab, o próprio Ray Charles da Inglaterra e outras pessoas que estão instaurando essa nova ordem. E a gente acha que essas pessoas que estão surgindo aí, essas que eu já citei ainda agora, estão indo contra isso a nosso favor, a favor da nossa liberdade. Mas até quando? Até quando vão continuar nesse caminho antes da gente ver o que realmente pode estar por trás? Hoje, a gente tem que continuar se informando, a gente tem que continuar mergulhando fundo, tanto no noticiário do dia a dia, mas principalmente a palavra de Deus, porque o noticiário foi escrito ontem por um jornalista que a gente não conhece a índole, a formação, o caráter, mas a palavra de Deus foi escrita, começou a ser escrita há mais de 5.000 anos, por vários autores, a maioria deles judeus, e que até hoje, quando a gente coloca a palavra de Deus à prova, ela nunca foi desprovada. Pelo contrário, quanto mais a ciência e o ateísmo e o racionalismo tentam destruir e desprovar a palavra de Deus, mais ela se comprova autêntica, fiel, verdadeira. E a gente tem que buscar realmente as respostas onde a resposta é confiável, que é a palavra de Deus e aquilo que Ele ministra no nosso coração quando nós oramos e buscamos por Ele. Vamos continuar atentos. Tem muita coisa para acontecer ainda. Isso é só o começo. Como disse Jesus, isso é o princípio das dores. Ainda tem muita coisa para acontecer. E nós precisamos estar atentos e preparados. Pode contar comigo no que eu puder fazer para esclarecer e trazer uma visão diferente daquela que o mundo tem trazido para nós. Eu estou batalhando a nossa batalha do lado de Deus, do lado da igreja, do lado daquele que há de vir para trazer de volta aquilo que foi perdido lá no Éden. Deus abençoe, guarde sua vida, lhe traga paz, entendimento e que a misericórdia dele esteja sobre nós nos momentos difíceis que possivelmente virão. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe. Shalom. Adonai.